Olá, seja bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje falaremos a diferença entre velha política e nova política, né? Então, fique aqui, continue assistindo nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. A velha política, ela é uma prática, né, feita aí por políticos, né, há vários anos. E agora nós vamos trazer alguns pontos, né, algumas informações que diferenciam a velha política da nova política, né? O primeiro ponto é a liberdade de expressão, né? Então, as pessoas, a população, ela tem o direito de se expressar, né? Então, quando a nova política, ela defende qualquer tipo de liberdade de expressão, né? Já que a velha política não, a velha política, ela não quer ouvir, né, comentários, né, informações que venham a desagradar os políticos que têm mandato. Então, quando alguém critica o prefeito, quando alguém critica o governador, né, essa informação ela tenta ser censurada, né, alguém pede para que essa informação não se propague, né? Então, esse é o pensamento da velha política, né? Impedir a liberdade de expressão. Né? E a nova política não, a nova política defende sim a liberdade de expressão, que as pessoas podem sim contribuir para o debate, trazer novas informações, mesmo que sejam críticas, né? Então a nova política defende sim a liberdade de expressão. Outro fator que diferencia a velha política da nova política é a renovação política, né? Então quando você vê um candidato que fica lá 20, 30 anos no poder, isso é a velha política. Né? E a nova política, ela defende uma renovação de pessoas na política. A política não pode ser uma profissão, a política não pode ser uma perpetuação, transferir o seu cargo para seus filhos, né, para seus amigos. Né? Então a velha política defende isso, a manutenção no poder, né? Políticos que têm aí 20, 30 anos de mandato. Né? E a nova política não, a nova política defende uma renovação de pessoas, né, que não se tenha uma perpetuação no poder. Então, essa é mais uma diferença da velha política para a nova política. O outro ponto também que diferencia a velha da nova política é quais os interesses que são defendidos. Né? Então, os políticos, eles defendem os interesses do eleitor ou defendem os interesses da classe política. Né? Então, quando um vereador, quando um deputado defende aumento do próprio salário, isso é uma conduta da velha política, né? E a nova política defende o quê? Defende leis, né? Defende o quê? A favor dos trabalhadores, da população e não da classe política, né? Então, isso é mais uma prática que diferencia a velha da nova política. A nova política defende interesses do eleitor e não privilégios da classe política, né? Mais um ponto que deve ser constatado aqui nesse vídeo é a questão da transparência. A nova política defende a transparência, enquanto que a velha política defende a não transparência, a não divulgação de valores, a não divulgação de licitações, né? Porque isso aumenta a possibilidade das pessoas estar ali fazendo um controle, né, dos gastos públicos. Então a nova política defende mais portais de transparência, mais diários oficiais e mais divulgação dos gastos públicos, enquanto a velha política não defende isso. Então, você que está assistindo esse vídeo, faça um exercício, vá na sua cidade, vê se a Câmara Municipal tem um diário oficial, vê se ela tem um portal da transparência, se você consegue acessar as informações da Câmara Municipal, se você consegue acessar as informações da sua prefeitura pelo site, pelo diário oficial, por um portal de transparência, se você consegue acessar as informações dos gastos feitos por essa prefeitura, por essa Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa do seu estado, se você consegue acessar isso tudo de forma fácil, né? Toda Câmara Municipal e Assembleia, ela tem reuniões e cada reunião tem uma ata. Se essas atas são disponíveis, né, nos sites, são disponíveis para a população. Então a transparência é defendida pela nova política e a velha política defende a não transparência. Mais um ponto para a gente diferenciar a velha política de nova política seria a liberdade do indivíduo. Então a nova política ela defende que o indivíduo tenha liberdade
E a velha política não, defende a imposição estatal, né? Então, vou dar um exemplo. Foram criadas uma lei, né, lá um projeto de lei lá no Rio de Janeiro, para impor a quantidade de açúcar que as pessoas deveriam ingerir, né? Então, isso é uma prova da velha política de lei que quer impor, através do Estado, como os indivíduos devem se portar. Então, a nova política, ela defende a liberdade do indivíduo. E a velha política, ela defende a imposição sobre as pessoas. Nós estamos presenciando agora, em tempos de pandemia, vários decretos que querem impor as pessoas a vacinarem, né? Impor as pessoas a ficarem em casa, a não circularem em determinados horários. Então, isso vai infringindo, né, as concepções da liberdade do indivíduo. Então, a nova política defende a liberdade do indivíduo, a velha política defende a imposição estatal sobre a liberdade do indivíduo. Outro ponto que eu quero trazer para você aqui é a questão de tecnologia. A nova política defende tecnologia, né? E a velha política não defende tecnologia. Então, os governos que querem investir em tecnologia para trazer mais eficiência no gasto público, para trazer mais eficiência para as pessoas, né? A gente sabe que a tecnologia ela traz, né, menos custos e mais eficiência. Então, a nova política defende mais tecnologia nos governos, né? E a velha política não defende tecnologia. Mais um ponto que eu quero trazer para você aqui é a geração de emprego, né? Então, a pessoa, ela quer emprego, ela quer trabalhar com dignidade. Só que a velha política, ela defende o quê? Ela defende aqueles contratos comissionados, né? Você gerar emprego por meio de uma prefeitura, por meio do governo do estado, né? As pessoas querem arrumar um emprego através disso. Isso é uma prática da velha política. A nova política defende o quê? A nova política defende geração de emprego via iniciativa privada. Já está provado que o governo federal, que o governo estadual, que o governo municipal, ele não consegue gerar emprego através de prefeitura, através de governo do estado para todas as pessoas. Então, a nova política defende geração de emprego por meio de iniciativa privada, por meio do comércio, por meio de indústrias, certo? Então, a nova política defende isso, geração de empregos por meio de iniciativa privada, enquanto que a velha política defende geração de empregos por meio de prefeitura e por meio de governo do estado. Outro ponto que eu quero trazer aqui é a questão da eficiência do gasto público. A nova política defende uma eficiência do gasto público. O gasto público ele tem que ser monitorado, ele tem que ser avaliado, ele tem que ser eficiente. Já foi provado aí, né, quantas obras inacabadas, começa uma obra e não termina a obra. Isso é um desrespeito com o dinheiro do contribuinte. Isso é uma prática da velha política. A velha política faz isso, começa uma obra, não termina, não troca a empresa que vence a licitação, não faz uma nova licitação, é muita burocracia. Então isso é uma prática da velha política. E a nova política, que é uma eficiência do gasto público, a nova política, que é uma prestação de contas para o eleitor, para a comunidade, para o cidadão, que é o contribuinte, que é quem financia o Estado, né? Então, a nova política defende a eficiência do gasto público, enquanto a velha política, ela começa uma obra e não termina. Nós temos rodovias cheias de buracos, onde o Estado não consegue trazer uma eficiência para o contribuinte. Nós temos hospitais que não têm leito de UTI, hospitais que não têm um aparelho de mamografia, um aparelho de tomografia, um aparelho de ultrassonografia. Então isso mostra a ineficiência do Estado e mostra a velha política. Enquanto a nova política defende a eficiência do gasto público. Outro ponto que eu quero trazer aqui, para diferenciar a velha da nova política, é a questão da educação. A educação ela tem que ser voltada para o mercado de trabalho. Quantos estudantes hoje estudam no modelo de educação arcaico, no modelo de educação ultrapassado, que termina o seu ensino médio, termina o seu curso superior e estão desempregados, mesmo com o diploma na mão. Então nós temos que fazer uma reciclagem do currículo, nós temos que fazer uma reciclagem da grade curricular e dos cursos que são ofertados,
Porque é inadmissível que um jovem ele termine o ensino médio, termine um curso profissionalizante, termine um curso superior e ainda fique desempregado. É porque o curso não está orientado ao mercado de trabalho, né? Então, voltando também, fazer uma combinação entre educação e tecnologia, né? São ofertadas muitas vagas aí para desenvolvedores, né? Para pessoas voltadas à tecnologia, programadores, quem trabalha com design, né? Mas não são contempladas essas vagas. Por quê? Porque a educação não está voltada para o mercado de trabalho. Então, a nova política defende educação voltada ao mercado de trabalho, enquanto a velha política não faz investimentos na área de educação. Mais um ponto que eu quero trazer aqui é a questão do endividamento público. A nova política ela defende uma responsabilidade fiscal, uma responsabilidade com o dinheiro que é do contribuinte, né? Uma dívida pública ela está atrapalhando o governo, porque o governo não tem capacidade de investimento. O governo está endividado porque foram feitos vários empréstimos em gestões anteriores. E a nova política ela defende uma responsabilidade fiscal, ela defende o enxugamento da dívida, negociação da dívida, para que o governo tenha uma capacidade de investimento. Enquanto que a velha política defende mais gasto, mais empréstimos e mais endividamento público, né? Outro ponto que eu quero trazer para você aqui é sobre os privilégios da classe política. Então a velha política ela defende os privilégios da classe política, né? Mais passagens aéreas, mais auxílio moradia, né? Mais bolsa de estudos, mais privilégios, mais planos de saúde, né? Ex-governadores aí que recebem aposentadorias vitalícias. Então a velha política defende isso. Enquanto que a nova política defende o quê? O fim dos privilégios políticos, né? Porque esse dinheiro deveria ser para trazer eficiência para a população. A população hoje vai no hospital, não tem um leito de UTI. A população viaja, tem prejuízos no seu carro com rodovias esburacadas. Então, mas os políticos estão lá, cheios de privilégios, cheios de auxílios, né? E aposentadorias vitalícias. Então, a nova política defende o fim dos privilégios políticos, enquanto que a velha política defende a manutenção e o aumento dos privilégios políticos. A nova política defende uma reforma política, uma nova legislação que facilite a entrada de pessoas na política, né? Então a nova política defende o quê? Candidaturas avulsas. Hoje o poder está centralizado em partidos políticos. Então não se pode aqui no Brasil hoje você se candidatar avulsamente, livremente. Você tem que estar sempre refém de um partido político. Então a nova política defende uma nova legislação para oxigenar e renovar novas pessoas. E a velha política defende manutenção do poder, perpetuação do poder. Políticos com mais de 20, 30 anos no poder. Então essa é a diferença da nova política para a velha política. A nova política defende uma reforma administrativa, onde pessoas possam entrar através de processo seletivo, através de concurso público, pelo seu mérito, pelo seu conhecimento. E a velha política defende o quê? Contratos comissionados, onde tem indicação política, onde o político indica quem que vai ser um professor, quem vai ser um enfermeiro, quem vai prestar um serviço para o Estado. Então a nova política defende a não indicação política, que seja feita por processo seletivo, seja feita por concurso público, onde tenha um mérito do cidadão, por competência, pelo seu conhecimento. E a velha política defende indicação política nos contratos comissionados. Outro ponto que eu quero trazer para você aqui é a questão da reforma tributária. A nova política defende menos impostos para os empresários e menos impostos para o trabalhador. O trabalhador hoje está sufocado de impostos. O empresário, o empreendedor não consegue empreender, não consegue gerar empregos porque existe uma alta carga tributária. Então, a nova política defende menos impostos, enquanto que a velha política defende mais impostos e mais sufocamento tanto de empresários quanto de trabalhadores, né? Então, essas são as nossas propostas. Eu quero que você deixe aqui nos nossos comentários alguma informação que não está aqui nesse vídeo, que diferencia a velha da nova política. Esse canal é um canal que
quer estimular você a uma reflexão crítica. E agradeço a vocês que ficaram até o final. Obrigado.